Paz, pastor. Pastor, eu pude ver um grupo de 5 policiais. Eles chegavam em 2 viaturas e paravam na frente do portão da igreja. E era como se tivesse acontecendo uma reunião lá dentro. E ao chegarem na porta, eles tudo rindo, tudo feliz, eles chegaram na porta e ficaram paralisados. Eles não conseguiam entrar. E eu observei que eles viam os anjos. E os anjos vinham com as espadas desembainhadas, e um aproximou-se um pouco do portão, olhando para eles. E ali, pastor, eu via que eles tremiam. Eles ficaram aterrorizados. Eles olhavam para todo lado assim, de onde eles conseguiam ver dentro da igreja, e eles viam muitos anjos. E os anjos começaram a se aproximar da porta com as espadas desembainhadas. E ali, um daqueles policiais se afastou mais um pouco da porta para a rua, e ele pegou o seu rádio e pediu reforço. Quando demorou assim um pouco, chegou muitas viaturas, muitas. E quando chegaram novamente próximo da porta, eles não entravam. Eles não conseguiam entrar, eles tinham medo. E ali, pastor, o senhor observou que estava chegando muitos policiais, o senhor olhava assim para fora e o senhor foi até a porta. Aí um dos policiais chegou e falou: "Nós temos um mandado, nós temos que lhe levar." E o senhor olhou assim para todos aqueles carros e disse: "Para que isso tudo?" Só que o policial chegava a ver os anjos ao seu redor, pastor. Os anjos, eles ficavam arrodeando assim o senhor. E aquele homem, quase tremendo ao falar, ele dizia: "A gente vai ter que lhe levar." Aí o senhor estendia as mãos assim: "Mas não precisa, que não tem bandido. Não precisa de tudo isso. Tá aqui, eu tô aqui." E aquele policial ficava com medo de tocar nas suas mãos, pastor. Ele não queria lhe algemar, porque ele estava com medo do anjo que estava do lado. E ali aquela visão parou. Paz, pastor. Pastor, eu fui levada para cima do mar. E eu ouvi o toque, como se fosse toque de instrumentos. E em seguida, desceu um anjo por cima das águas. Só que ele não chegava muito próximo da água. Ele ficava assim no meio do ar. E aquele anjo, ele apontava sua espada assim para o mar. E do mar começava a sair muitas pessoas. Muitas pessoas começavam a sair. E eu observava que algumas pessoas tinham uma veste muito branca e reluzente. E eu olhava assim para toda a imensidão daquele oceano, daquele mar. Eu via muita gente saindo dali de dentro. Em seguida, pastor, eu fui levada como se fosse um cemitério. E ao chegar naquele cemitério, pastor, eu via muitas covas abertas. E eu via pessoas de pé, caminhando em direção, assim, eles saíam numa direção e depois sumiam, eu não via mais. E eu via também que algumas dessas pessoas estavam com vestes resplandecentes. E muitas estavam com o rosto assim como se estivessem angustiados. E ali aquela visão parou. Paz, pastor. Eu via como se eu estivesse ali em cima onde há os livros, no centro bíblico ali, tem uma janela, ali onde está aqueles aparelhos de ginástica, daquela janela ali, eu estava ali em cima e eu consegui ver daquela janela ali. Então, me apoiei e olhei para baixo e eu vi ali embaixo, na rua, uma grande confusão, assim, carros com sirene, eu vi muitos carros com sirene, assim, parados ali na porta da igreja. E eu olhei ali de cima daquela janela e disse: "Puxa, quantos carros!"
Me pareceu assim, porque eu olhei de cima, me pareceu carros de polícia, ambulâncias, coisas desse tipo assim. Amém. Eu vi várias pessoas, rostos de pessoas da internet e na internet, assim, como se fosse várias telas de computador. Então, essas telas foram se apagando. Um ia arrumando uma contenda contra o outro, e não dava para saber quem começou essa contenda, ia se apagando essas luzes, e como se fosse uma intriga feita dentro da internet, e essas luzes dos monitores iam se apagando as faces dessas pessoas. Iam se apagando, e ficavam duas pessoas. Eu não sei quem eram, mas eu sei que na visão me formou assim um choque, tipo, poxa, essas pessoas que estão fazendo essa confusão, né? E só que eu não sei quem são as pessoas nem nada, mas é exatamente isso que eu vi. Amém. Eu vi um anjo que ele veio e ele arrancou o templo pós-prisão. Ele arrancou o templo e ele saía voando com o templo. E ele saía procurando um lugar para o templo. Ele ia voando e procurando algum lugar para deixar o templo. Só que eu não vi ele baixar o templo. Parece que ele chegou até um lugar e começou a baixar ele. Só que daí a visão cessou. Eu não consegui ver aonde que ele baixou o templo. Ele arrancou o templo por inteiro, assim. Com tudo, com a casa do Senhor, tudo ele foi levando. Amém. Eu via, quando eu comecei a clamar novamente, muitas águas. Muitas águas. Eu via cachoeiras do alto, com águas muito limpas. Eu vi rios com águas cristalinas, com muitas quedas. Então, de repente, o céu ficou negro. E desceu uma espada do céu, uma espada muito bela, muito grande. E ela veio caindo, e veio um anjo negro e pegou ela. E esse anjo apontou para os mares, e o mar começou a criar uma grande onda, uma onda enorme, muito grande. Quando eu olhei, eu pensei assim, poxa, essa onda vai destruir tudo onde ela passar. E essa onda ficou parada, com o mover da espada daquele anjo. Parecia que estava esperando o momento certo para ser conduzida, ser formada, para ela vir, para ela andar, né? Amém. Eu vi dois anjos, e eles eram lindos, 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 lindos. As suas penas eram uns anjos muito belos, muito belos. E o Espírito me disse, esses são os anjos da cura. Amém. No começo, bem no começo da oração, eu via uma pomba branca muito linda voando. E atrás dela tinham três janelas grandes, que mostravam um céu límpido e azul, um céu belo. E essa pomba voava na frente dessas três janelas. Amém. Eu vi uma grande escada. Essa escada era muito grande. E quando eu cheguei perto,
os degraus dessa escada eram livros. Eram muitos livros. Então uma voz me falou, uma voz que tremia tudo quando falava. E a voz dizia: sem conhecimento, ninguém verá a minha glória. Amém. Eu vi uma ponte grande sendo construída. E eu vi irmãos construindo essa ponte por baixo e por cima, mas era muito rápida a construção dessa ponte. E ela era construída e essa ponte estava tomando o mundo inteiro. O horizonte me mostrava assim que ela ia muito longe. E a construção dela era muito rápida. Irmãos com a camisa do ministério, a camisa preta, construíram essa ponte. Até na hora que eu olhei, eu pensei assim, poxa, parece que é um trem que está vindo ali atrás junto com a ponte, mas me pareceu, assim, a impressão que me deu foi como se fosse uma casa que vinha junto com a ponte com telhado, assim, aquele telhado que nem Chopana, né? Menor, claro, mas assim, aquele telhado com aquelas quedas, assim, e essa ponte ia sendo construída, assim, muito rapidamente. Amém. Sobre essa ponte eu recebi agora, mestre, que ela é um abrigo. É essa palavra que eu recebi. Essa ponte é um abrigo. Amém. Eu via uma mulher, não era uma mulher velha, era uma adolescente, seus 18 a 20 anos, assim, não tão adolescentes, mas por essa faixa etária. Né? Era uma menina mais nova. Ela estava grávida e ela estava nua, ela estava pelada. E a barriga dela era enorme da gravidez. E ela gritava com aquela gravidez, Então o mundo ao redor dela era um caos, era uma guerra terrível se formando. Era uma guerra horrível se formando. O mundo ao seu redor. E eu pude ver a criança no seu ventre. A criança já estava morta ali no ventre dela. Amém. Eu vi, muito nítido, eu vi um cachorro. Eu vi esse cachorro na minha frente, assim. Esse cachorro. E eu via ele e eu pensava, poxa, o que esse cachorro tá... E muito nítido, muito real esse cachorro eu vi. Então eu fui levado para um lugar onde tinha pessoas, parecia assim um cabeleireiro, assim, algo assim, né? E quando eu olhei para um senhor que estava saindo, um homem, a cara dele era a cara de um cachorro. E quando eu olhei para as outras pessoas que estavam ao redor, a cara delas era a cara de cachorro. E eu tive esse entendimento. As pessoas estão amando mais os animais do que o próprio ser humano. Amém.